Amém. Glória a Deus. Amém. Convido os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus em Mateus 22:1. Amém? Amém. Em Mateus 22:1 diz assim: no título da minha Bíblia diz assim: a parábola das bodas. E diz assim em Mateus 22:1: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros apoderaram-se dos servos e ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolorizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Até aqui por enquanto. Vamos estar orando. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, te pedimos que o Senhor venha falar nos nossos corações. Que possamos, Senhor, ouvir a Tua palavra e entendê-la em nome de Jesus. Que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor, e que eu não fale nada de mim mesmo, mas que eu fale a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra seja uma bênção e que o Teu Espírito Santo esteja conosco nesses momentos. Em nome de Jesus. Amém? Quando, na história, no decorrer da história, Deus ele usou muitos homens e mulheres para ensinar os ensinamentos que Deus tinha para nós, os caminhos de Deus. E aconteceu assim que, como vemos, a gente pode ver também nos dias de hoje, existem muitas igrejas, muitas doutrinas humanas, e as pessoas muitas vezes perguntam para nós: mas determinada igreja fala que tem que ser assim, assim, naquela outra igreja fala que tem que ser diferente, e como é que tem que ser? Aqui, o próprio Filho de Deus veio, andou entre nós e ele ensinou de uma maneira simples, fácil de se entender e de absorver o que era o reino de Deus, o que Deus tinha para todos nós. E Jesus, agradava a Jesus falar através de parábolas, historinhas que ele ilustrava, e que desde uma criança, um idoso, uma pessoa que tinha muito estudo, uma pessoa que teve pouco estudo, qualquer um conseguia ouvir
a parábola de Jesus e ela podia depois meditar, pensar a respeito daquilo, entender melhor o que era o reino de Deus. Não tinha peso, não tinha uma carga de leis, de ensinamentos que muitas vezes confundem a cabeça da pessoa. Ali era simples, era bem objetivo. Jesus contou uma parábola e ela ilustrava um rei, que a gente sabe que na parábola era Deus, preparando a festa das bodas do seu filho, né? Então Jesus ele vai buscar sua noiva e para nós que estaremos lá, a gente vai poder ver essa festa acontecendo. A gente vai fazer parte de uma alegria eterna no reino de Deus. Amém? Amém. E a parábola, ela começa dizendo assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Nessa história, muitas pessoas se recusaram a fazer parte dessa festa. Muitos se recusaram a receber o convite. Mas, como o rei insistiu, os servos deles foram para os lugares mais longínquos, os lugares assim mais tenebrosos. Imagina assim que, né, eu moro hoje, né, eu moro numa parte da periferia de São Paulo boa, bonita. Mas quando eu era pequeno, eu e minha mãe, a gente morava num lugar bem feinho, né? E não dava para falar para ninguém qual era o bairro que a gente morava, porque por dois motivos. Primeiro, ninguém sabia o que era aquilo, que lugar que era aquele, né? E era assim, a gente tinha que falar uma referência que nem era ali, a gente nem estava próximo daquela referência, mas aí as pessoas, tá, sei onde é que é. E o outro motivo é porque o lugar era tão perigoso, que era perigoso a gente falar que morava lá, né? Sabe aquela história lá, que tipo assim, se eu falasse, uma vez eu caí na besteira de falar, eu moro em tal lugar, aí falando, nossa, e você anda armado e não sei o que. Não, aí eu nunca mais falei o nome do lugar, né? Então, esses servos, né, eles foram para esses lugares. Foi exatamente esses lugares que eles chegaram, convidando todos quanto eles encontraram. As pessoas que estavam lá, independente da aparência delas, independente das condições sociais delas, independente do que elas acreditavam, bons e maus. Eles chamaram todos. Teve uma vez, né, que faz muitos anos eu recebi um convite, assim como eles receberam esse convite. Eu recebi um convite para ir numa festa de formatura dos tenentes da Polícia Militar lá no Barro Branco. Aí eu pensei assim, caramba, mano, não tem nada a ver com isso, porque eu não tenho, né, amigos da polícia, eu não tenho, assim, um sonho profissional de ingressar nessa carreira. E eu recebi o convite porque eu tinha uma amiga, né, e a irmã dela ia se formar. Eu quase nem conversava com a irmã dela, mas ela a irmã dela falou, você tem direito de levar aí um amigo e tal. Aí ela trouxe convite para mim. Eu fiquei pensando, caramba, meu, quando na vida que eu vou ter uma outra oportunidade dessa?
Ah, eu vou. Lógico que eu vou, eu não vou? Claro que eu vou. Aí eu falei, ah, eu vou, mano. Eu vou dar um jeito, mas eu vou. Aí eu falei pra ela, eu topo, eu vou. Nossa, essa é uma coisa assim diferente que eu nunca tinha visto. Eu falei, lógico que eu vou. Aí ela falou, ó, mas você tem que usar uma roupa que assim, eles exigem que todos que vão estar lá tem que usar tal roupa. Era uma roupa social lá, e que eu não uso essas coisas, né? Eu falei, caramba, mas eu não tenho casa. Será que é muito caro e tal? Ela falou, olha, você não precisa comprar, você não usa, então você não precisa comprar, você pode alugar. Fica mais barato. Eu falei, ah, demorou, eu vou lá. Eu fui, aluguei. Aí eu fiquei pensando, caramba, eu vou chegar lá, todo cheio de tatuagem, não vai dar nenhum problema, não? Aí ela falou, não, pode ir, você vai estar com um convite, ninguém vai te barrar. Eu falei, tem certeza que tem? Aí eu cheguei lá, tinha uns caras lá já de uma certa idade, com um monte de condecoração, as medalhas assim penduradas no peito, umas fardas bonitas. E eu passei por eles assim, nossa, os caras vão me barrar, né? Todo estranho, todo esquisito, mas eu tinha um convite, aí eu podia entrar. E foi, assim, foi muito legal. Não tinha nada a ver comigo, mas era uma oportunidade de ver algo diferente. E eu fui e respeitei, eu tinha assim, a vontade de estar ali e de respeitar o que estava acontecendo. E rolou, e foi legal. E aí, quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei disso. E aí a gente fica assim pensando, né? Quantas pessoas que recebem esse convite e, né, eu não vou nem me prender a falar dos que não quiseram, dos que rejeitaram. O foco dessa palavra é falar desses que aceitaram. Pessoas que estavam vivendo uma vida rejeitada, excluída, uma vida sofrida, e de repente elas receberam um convite do rei. O rei, aí o cara pensou, nossa, mas o rei me convidou, o rei se lembrou de mim. Quantas vezes na nossa vida, né, a gente vive situações onde a rejeição já começa dentro do lar. É complicado falar sobre isso, mas a gente sabe muito bem que, né, nosso ministério, principalmente, ele nasceu graças ao fato de ter muitas pessoas que não são acolhidas, não são recebidas em determinados ministérios, determinadas igrejas. E não é assim que Deus quer que aconteça. Jesus, ele ensinou, ele foi bem objetivo, o carinho, o amor. A gente tem muitos exemplos, né? Aqui eles chamaram bons e maus. Tem gente que fala, não, mas o cara é ruim, ele é mau, ele não merece. Esse daqui, ó, ele tem que morrer e ir pro inferno, ele não pode ser salvo, ele não pode ir pro céu. Tem pessoas que pensam assim. E a gente sabe que não foi assim que Jesus falou, não foi assim que Jesus nos ensinou. Temos um exemplo, né, do Zaqueu. Eu já contei essa história para muitas pessoas, meus clientes que eu atendo, a gente passa um tempinho ali, né? Eu sou tatuador, eu estou tatuando a pessoa ali, estamos trocando uma ideia, estamos conversando. E aí eu sempre falo, lembra da música do Zaqueu? Ah, aquela música lá, nossa, encheu o saco, todo mundo cantou essa música, não parava de tocar essa música. Então, essa música aí fala de um cara, e aí eu vou contando a história. E para vocês que já conhecem, né, Zaqueu, ele era um homem, né, hoje, exatamente hoje, que é um dia que, né, teve as eleições, e aí tem toda a polêmica, né, porque a política, porque os ladrões. E Zaqueu, ele viveu numa época onde
ele era responsável de coletar os impostos. Ele entregava os impostos para César. E ele tinha um cargo onde ele se aproveitou para ser ladrão. Então, se era para ele cobrar um valor que já era considerado injusto, ele ainda cobrava um valor a mais, porque uma parte ele embolsava para ele. E todo mundo sabia que ele era ladrão, mas ele não podia ser punido. Ou seja, ele era uma pessoa má. Ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. Houve um dia que Jesus passou pela cidade deles. Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar por ali, e tendo uma grande multidão, e ele sendo baixinho, ele subiu numa árvore, porque ele queria ver Jesus. Jesus viu ele e chamou ele e falou: hoje eu me alegro em pousar na sua casa. E todo o percurso, desde que Jesus o chamou a entrar na sua casa, a estar ali com os discípulos e eles jantando e conversando, Zaqueu ele sabia que ele era um profeta. Ele chamou Zaqueu pelo nome. Se ele sabia o nome dele, ele sabia todo o B.O. dele, toda a falcatrua, tudo que ele fazia de errado. E a palavra de Deus disse que, constrangido pelo amor, o amor ao qual Jesus teve por ele, em que nenhum momento o acusou de estar fazendo as coisas erradas, mas tratou com carinho, com amor, constrangido pelo amor, ele se propôs a mudar. E ele levantou e disse: Senhor, hoje eu me proponho a entregar metade de tudo quanto eu tenho aos pobres. E se eu tenho fraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Existia naquela época uma lei: se uma pessoa ela fosse furtada e o ladrão fosse levado a julgamento e condenado como culpado, ele tinha que restituir quem ele roubou 4 vezes aquilo que ele roubou. Jesus não julgou e condenou Zaqueu e o falou: você agora aqui está condenado e você tem que pagar, porque é a lei. Não. Constrangido pelo amor, ele se propôs a mudar. Aquilo foi de coração, não foi obrigado, e foi verdadeiro. Essas pessoas que foram chamadas para a festa do rei, bons ou maus, eles tiveram no percurso tempo para refletir sobre isso. Com certeza constrangidos por esse amor, por saberem que não se chama pessoas rejeitadas, excluídas, vamos ilustrar financeiramente, pobres, para entrar num castelo e fazer parte da festa de casamento do filho de um rei. Amém? Amém. Continuando. Muitas pessoas, depois que passam a fazer parte de um ministério, né, começam a congregar, então na obra, passa-se os anos, elas vão perdendo assim aquele fogo, aquele ânimo, aquela alegria que elas tinham no começo. Tem um grupo aqui na nossa igreja, né? Que a gente fica zoando entre a gente mesmo, né? Que a gente é das antigas, né? E que assim, a gente aqui, esse grupo é o grupo do faz tudo, sabe? Não pode, o pastor pode viajar à vontade, ó. Ele sabe que esse grupo vai estar lá e vai dar tudo certo. Tem a Cecília, que é a líder dos diáconos, ela também fica tranquila e sossegada, que ela sabe, tem um grupinho lá que eles não faltam, estão na igreja lá desde quando começou, e o que precisar para fazer, eles podem estar escalados, eles vão lá e resolvem, não é assim?
E em todas as igrejas tem essas pessoas. Só que na caminhada, o tempo vai passando e a gente vai, né? Eu, você, a gente vai esfriando, a gente vai perdendo, sabe, aquele ânimo. A gente crê em Deus, a gente tem zelo, amor pela obra de Deus. A gente não falta, a gente está aqui, mas vai perdendo assim o sabor. E aí o que acontece? Eu tive experiências maravilhosas que, sim, fui privilegiado, que Deus me deu a oportunidade de estar em certos lugares, na ocasião certa, para poder entregar esse convite. E quando você entrega esse convite, o convite da salvação, para a pessoa vir, né, para caminhar com Deus, essa chama, esse fogo do Espírito Santo, ele retorna para você, porque é algo que não é dinheiro, sabe? Não é que, como foi falado hoje, a pessoa escolhe motivos para se afastar. Ah, eu estou pobre, agora eu não vou mais para a igreja. Nossa, eu estou rico, eu não vou mais para a igreja. Então, quando você tem a oportunidade de ver uma vida que está destruída, e você entrega para ela esse convite, e ela aceita o convite, ela vem, não importa se é na sua igreja, em outra igreja que estiver mais próxima dela, mas você tem notícias que aquela pessoa, ela recebeu aquele convite e foi buscar o Senhor, e a vida dela começa a ser transformada. Essa alegria, ela é o combustível que motiva a gente. Há uns anos atrás, a minha esposa, ela foi colocada para ser líder num ministério de visitas. E assim, né, ao mesmo tempo, um rapaz que fazia parte da nossa igreja, que era membro da nossa igreja, ele começou a trabalhar nos albergues, lá na Armênia. E aí como ele tinha assim mais afinidade para conversar com ela, ele chegou para ela e falou: Amanda, eu estou trabalhando no albergue, um albergue grande, tem muita gente lá, e eu consigo colocar a igreja lá para fazer um trabalho social, aí vocês aproveitam e faz também um trabalho evangelístico. Aí ela falou: olha, eu vou pensar direitinho, eu te dou a resposta. Aí ela veio conversar comigo e ela falou: e aí, como é que eu vou fazer isso? Eu tô preocupadíssima, porque é uma oportunidade boa, mas eu não tenho uma preparação, um treinamento. No caso dela, ela é muito assim, ela quer fazer as coisas certinho, ela tem zelo, amor, ela quer fazer com excelência. Ela não quer fazer de qualquer jeito. Ela tinha essa preocupação, porque você vai lidar com vidas que está, né, em situação de rua, e agora teve a oportunidade de estar dormindo num albergue. São pessoas que não precisa nem avisar, que são machucadas por sabe-se lá quantas situações. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente descobriu lá casos terríveis, assim, abandono da família, mulheres que estavam lá por sofrer violência doméstica, sabe? Tinha pessoas de todo tipo, de todas as histórias. E a gente foi num evangelismo que teve no centro de São Paulo. Umas bandas da igreja tocaram numa casa noturna. E teve um momento, já de madrugada, que a gente saiu um pouco lá para a rua. E passou um morador de rua. Opa, você não pode falar isso para eles. Era um homem em situação de rua. Você falar morador de rua, eles se sentem ofendidos. Então, aquele senhor, ele aparentava ter uns 60 anos de idade, estava todo sujo, encardido, descalço, e ele passou pela gente e pediu um cigarro. Ah, meu, se ele tivesse passado e não falasse nada, né?
Mas ele foi inventar de puxar assunto comigo, aí eu aproveitei, eu falei, é agora. Aí eu já, quando terminou a conversa, ele nem lembrava mais como que começou. Né? Eu já, do cigarro, já fui para falar do Evangelho, Deus, Jesus, mas glória a Deus, mas assim, que nem Jesus ensinou, de uma maneira legal, assim, simples, fácil da pessoa entender. E ele ficou prestando atenção. Aí quando eu terminei, eu falei, agora ele vai, sei lá, ele vai virar as costas sem andando. Ele pediu um cigarro, eu tô aqui pregando para ele. E aí eu fiquei surpreso porque ele pegou, olhou para mim e falou assim, mas como que eu posso me achegar a Deus? Porque ele estava fedendo, ele estava descalço porque roubaram os sapatos dele. E sabe-se lá quantas coisas ruins aconteceram na vida dele que ele causou ou que causaram. E eu peguei e olhei para ele e assim como esses homens que levaram os convites, eu peguei e falei para ele, olha, Deus não está se importando com a sua aparência, com nada disso. Mas se você quer se achegar a Deus, a oportunidade a gente pode orar agora. Tinha algumas pessoas lá na rua zombando, lá dando risada da gente. E eu falei assim, só se você tiver com vergonha de fazer uma oração, porque, né? Aí ele olhou para mim, estufou o peito e falou, eu não tenho vergonha não. Então vamos orar? Vamos. Aí a gente começou a orar. Aí ele repetiu a oração, aí na oração ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Eu falei, beleza, né? Só que foi a coisa que mais marcou a gente, que ele olhou para mim, né? Eu dei um abraço nele, né? Mas eu dei um abraço nele, assim, um abraço como se eu estivesse abraçando meu pai. E ele olhou para mim e ele falou assim, se hoje eu morrer, eu vou morrer feliz. Glória a Deus, Senhor. Ele falou, sabe por quê? Porque você me deu atenção. Sabe, ele recebeu o convite. E ele, esse senhor, né, desse testemunho, ele é uma dessas pessoas que receberam o convite. A minha esposa, ela começou, ela falou assim, mas era só isso? É tão simples assim? Ali ela recebeu o treinamento, né, do que tinha que fazer. E ela chorou. Eu nunca vi ela chorando tanto na vida dela. Ela não conseguia conter a emoção que ela sentiu ali, porque o Espírito Santo estava conosco ali. Poderia ser qualquer outra pessoa a evangelizá-lo, a entregar esse convite. Podia ser você. No caso, tinha gente lá, então falou, vocês já estão aí, então vai ser vocês. E a gente não se recusou a fazer isso. E depois disso, sabe, as portas se abriram para que muitas pessoas como aquele senhor fossem alcançadas. Nós fizemos um trabalho assim maravilhoso que continua sendo feito. A liderança mudou algumas vezes, mas assim, a igreja do Senhor continua entrando nesse lugar e se expandiu para outros lugares. Você vai procurar na internet, eu estava comentando isso hoje, você vai procurar na internet matérias sobre a nossa igreja, você vai ver lá várias polêmicas. A igreja do rock, olha, eles vão para a igreja cheia de tatuagem, a igreja é pintada de preto e não sei o que, mas eles não falam desse trabalho, eles não falam dessas vidas, né? Tem o Lázaro que expandiu isso para Cracolândia. Lázaro, nosso irmão Lázaro, foi um fruto, chegou aqui, testemunhou 13 anos no vício das drogas e Deus libertou ele, e depois que Deus tratou ele, trouxe ele aqui para ele dar frutos e expandir mais ainda esse trabalho. Aí você vê o cara aqui,
gritando, dando glória a Deus. E aí você fala, nossa, que loucão, mas é essa alegria que ele sente, é essa que você pode sentir, levando esse convite, fazendo com que todas as pessoas possam receber, né? Ou, finalizando só essa parte dos bons e maus, tem aqui o nosso irmão do Pregadores do Gueto, né? Que esses irmãos, eles não tem nada a ver com rock and roll, o ministério é com rap, mas isso aí é o de menos. Esses rótulos, eles não querem dizer nada. É tudo uma estratégia que Deus nos dá para poder levar a palavra. E o Cássio, né? Pregadores do Gueto, uma vez fazendo uma tatuagem nele, ele contando como que é a ida nos presídios, levar o evangelho para aqueles caras que muitos, ele olha assim, ele fala, meu Deus, eu tô aqui, eu tô falando a palavra de Deus, mas tem uns ali, ó, que, sabe, o amor vem de Deus, não vem de mim, porque é tão pesado o crime deles que... Mas a pessoa tem a oportunidade de receber o convite. E, né, para ilustrar melhor ainda isso, eu quero que vocês entendam que muitas vezes a gente dificulta as coisas, a gente fica preso a sonhos mirabolantes de eu vou viajar, percorrer o mundo, evangelizar lá na Índia, e do seu lado, no ônibus, na escola, no seu trabalho, existem vidas precisando receber esse convite, e a gente passa assim, ó, a Índia, o trabalho missionário, e a pessoa tá ali, ó, e você nem... Uma menina chegou, falou, pegou meu contato no WhatsApp, mandou um WhatsApp para mim e falou, você dá um curso aí de tatuagem, quero aprender a tatuar e tal. Eu falei, eu dou um curso básico, simples, mas eu dou um curso aí, né? Ela, então fechou, me falaram bem do seu trabalho, eu quero ir fazer um curso com você. Beleza, então vamos lá. Aí eu peguei, né, a minha esposa, ela vive me lembrando, né, porque ela é mais perfeccionista e eu sou meio bagunçado com as coisas, né, graças a Deus tem ela para me dar um puxão de orelha de vez em quando. Ela falou, pega o nome da pessoa, vamos fazer lá um diploma bem bonito, bem legal. Falei, beleza. Aí eu peguei e falei pra menina, ó, me passa seu nome inteiro, né, porque eu vou fazer um diploma pra você depois. Ela, tá bom. Aí ela pegou e falou assim, ó, meu nome é fulana, mas eu já tô indo no cartório já, resolvendo lá, porque eu tô mudando o meu nome social pra fulano. Então ela nasceu, os pais registraram ela com o nome de menina e ela decidiu ter o nome de um menino. Ela trabalha, ela faz o corre dela, ela é honesta, ela é esforçada, ela não atrasa o lado de ninguém e ela decidiu pelo livre-arbítrio dela que ela quer seja assim agora. Eu peguei e falei para ela, beleza. E eu nem lembro qual que é o nome de menina dela, porque eu só chamo ela pelo nome que ela escolheu. E eu falei para ela, ó, a vida é sua, não tem nada a ver com isso, ó. É o que você escolheu, é assim, pronto, acabou, eu respeito, trato ela bem. E por fazer isso, o curso ali durou uns 2 meses, aí no decorrer dos dias, a gente conversando, eu falava, ó, eu frequento uma igreja. E aí eu falava da palavra de Deus, e ela até parava de fazer o que estava fazendo e ficava prestando atenção. E aí um dia ela pegou e falou assim para mim, só que
né, voltando aqui a passagem, eu falava dessa maneira que Jesus falou. E ela pegou e falou assim para mim, olha, por que você não faz um canal no YouTube e fala esses negócios lá? Porque você fala e eu estou entendendo tudo que você está falando. Se você tivesse esse canal, eu ia escutar, todo dia eu ia compartilhar com os meus amigos, porque eu fui na igreja da minha irmã algumas vezes, eu não entendi nada que o cara falou lá. Aí ela falou que a irmã dela depois falou, e aí, você gostou? Então ela, gostei do quê? Ué, da palavra, você não entendeu? Entendi o quê? Eu entendi nada que o cara falou. Como você não entendeu? Aí ela pegou, olhou para a irmã e falou para a irmã, você entendeu? Nem você entendeu? Entendi nada que o cara falou. Então, sabe, é muito mais fácil do que a gente imagina. Eu falei para ela sabe o que eu penso. Eu não escondi dela qual é a minha opinião a respeito do caminho que ela decidiu seguir. Só que eu respeito ela, eu não ofendo ela. Então, ela escutou a resposta de uma pergunta que a família dela não soube entregar. Entendeu? Por quê? Porque a gente busca falar da nossa maneira. Aí se a gente for falar da maneira que Jesus falou, quem foi a maior pessoa a fazer inclusão social e faz até hoje? É Deus. O que a gente tem aqui na nossa igreja? Um ajuntamento de pessoas, cada um trabalhando num lugar diferente, cada um vivendo uma vida diferente. Você vê, Jesus ele andou com pecadores, com prostitutas, levando o evangelho para eles, até os leprosos que não podiam conviver na sociedade, foram alcançados por Jesus. A igreja de Cristo, ela começa a reunir pessoas que não poderiam conviver juntas uma com a outra. E isso continua até os dias de hoje. E tem pessoas que acham que o lugar que mais tem preconceito, que mais afasta as pessoas é a igreja. Né? Você tá, para pensar. Você chega numa faculdade, você começa um emprego numa empresa nova e aí você fala que é cristão, dependente de que igreja que é. Aí as pessoas elas já se afastam de você, né? Se tem uma rodinha, então todo mundo está conversando, está dando risada, você chega e eles param de dar risada, eles param de falar. Porque na cabeça deles, não, perto dele não pode falar palavrão, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar de bebida, não pode falar de balada, não pode falar... Porque ele vai falar misericórdia e vai dar um sermão na gente, uma bronca na gente. Não é verdade? Você quer ver como é que as coisas são? Deus ele me direcionou um tempo atrás a estar fazendo um freelance. Eu trabalhava 2 dias da semana em um outro estúdio. E lá tem uma equipe grande, que eu sempre trabalho sozinho, mas lá tem uma equipe grande. E todo mundo lá, sabe, como é que eu posso dizer? Sabe, todo mundo fechado, todo mundo assim, meio com... Parece que tá nervoso, que tá bravo, né? Mano? E aí tem um chefão lá, né? Que é o cara que manda em tudo. Nossa, ele tinha ele vai assistir, você vai assistir. Ele vai assistir esse culto. É de você mesmo que eu tô falando. Você sabe que é de você. Ele tinha um bulldog inglês que era a cara dele. O bulldog e ele era a mesma pessoa. Aquelas bochechonas caídas, cara de bravo. E o cara ele é, sabe, ele é linha dura, né? Mas assim, ele cresceu, ele prosperou, se esforçando, sendo assim, todo correto, todo certinho. É um mérito que ele tem, eu não nego isso daí nunca. Mas o cara é linha dura. E aí ele tem uma sala, sabe, que
todo mundo compartilha as salas, mas a sala dele, ó, só ele e o cliente que tá lá. Ah, mas eu já chegava e ia direto lá. Já ia direto na sala dele. Aí teve um dia que assim, a gente deu tanta risada, ele deu tanta risada, que o pessoal, então, as meninas que ficam na recepção lá, né? Aí elas falaram, meu, tava tão divertido que a gente tava escutando a risada daqui de baixo, todo mundo tava querendo subir lá pra sala e ficar lá também. Ou seja, o que eu tô querendo dizer? Eu sou crente, caramba. E os caras não estavam dando risada, não estavam se divertindo, não estava rolando, né, de uma maneira saudável, não estava rolando brincadeira, piada, não estava legal o clima? Não estava legal? Então, às vezes, né, quantas vezes eu não pude, sabe, ficar falando da Bíblia, de Deus, de Jesus, mas por ser algo que havia alegria, né? Eu chegava e aí o clima mudava, porque não é você, não sou eu, é o Espírito Santo nas nossas vidas. E a gente quer que isso continue rolando, acontecendo, entendeu? Quantas vezes a gente... Nossa, isso aqui é uma coisa que me deixa indignado. Você passa na frente de um bar, o pessoal lá tá... um monte de garrafa de cerveja vazia em cima da mesa, e eles bebendo e dando risada. Aí você passa numa igreja, aí você vê todo mundo assim sério, todo mundo com um semblante, parece que triste, que não tem alegria. Aí você fala assim, não, tem alguma coisa errada aqui. E os caras ali, ó, tá no mundão ali, ó, enchendo a cara e tá feliz. E quem tá na igreja tá triste. Então, a instituição humana, ela pesa na pessoa coisas de... Ah, você não pode bater palma, você não pode rir, você não pode se alegrar. Né? Então, um pastor, eu não vou falar o nome dele, mas ele é muito famoso na internet. E ele conta que assim... Esse pastor, todo mundo já recebeu no WhatsApp algum trechinho da pregação dele. E você assiste, você já começa a rir. Deus deu para ele essa unção de pregar e a igreja dá muita risada. E ele, numa entrevista, ele falou assim, eu cresci numa igreja onde me ensinaram que só tinha a presença de Deus se todo mundo chorar. E quando eu comecei a pregar, todo mundo começou a rir. E eu pensei, nossa, minha pregação ela não tem a presença de Deus, do Espírito Santo, porque está todo mundo rindo, ninguém está chorando. E você vê que lá nesse ministério mais tradicional, Deus já levantou uma pessoa, e não é um jovem que quer mudar as coisas, uma pessoa de uma certa idade que cresceu lá e foi ensinada lá. E a unção que Deus deu para ele é diferente do que é ensinado. As pessoas, elas são batizadas com alegria, elas começam a rir, e nessa alegria o poder de Deus vai agindo. Então, para finalizar, nós temos essa missão. Correto? Lá na minha casa, eu não sou uma pessoa assim especializada em plantas, coisas, mas a minha esposa pega no meu pé para mim pôr uma plantinha lá. Ela gosta de ver as plantas, ela fala, não, faz você porque você tem paciência para isso aí. Aí eu falo, tá bom, vamos lá. Vou lá na floricultura, compro um vasinho, né? Compro lá o fertilizante, a terra apropriada, coloco a plantinha, vou na internet, tinha uma lá que me deu trabalho, que estava na internet, ó, tem que regar ela a tal hora da manhã. Pô, mas eu não gosto de acordar cedo. Não gosto de acordar cedo. Às vezes eu trabalho até 11 horas da noite, eu vou acordar cedo pra quê? Mas acordei cedo por causa da plantinha. Fui lá, fiz tudo certinho.
E qual que era a recompensa? Ela ficou bonita. Ela ficou cheia de flores, assim, bonita. As pessoas entravam lá no meu ambiente de trabalho. Nossa, olha que bonito. Ó, toma cuidado, não chega perto. É sério. E aí, Deus, ele está querendo ver em nós que o que ele cultiva em nós floresça. E você tem essa tarefa. Os frutos, o que vai florescer na sua vida é entregar esse convite. Existem pessoas que não vão ser alcançadas por qualquer um, vai ser alcançada por você. Tem uns caras que são totalmente fechados e bloqueados, assim, para qualquer um que queira evangelizá-los. Mas você, eles vão ouvir, porque você é um cara que é camarada deles, que eles conhecem. Ó, Milianos, o fulano aqui, ó. Ah, isso aqui é chegado, vem aqui. E ele vai escutar você, ele não vai escutar uma infinidade de pessoas muito mais preparadas do que você, com diploma disso, daquilo, com decoração de presbítero, pastor, missionário, seja lá o que for, mas ele vai te escutar. Ele sabe que você pisa na bola, que você não é perfeito, que você dá umas mancadas, mas ele escuta você. E você talvez seja a única pessoa que vai poder entregar esse convite para ele. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir de novo. Porque marca a minha vida. Para mim é impactante. 10 anos da minha vida eu investi em semear na vida de uma pessoa. Uma pessoa muito, muito, muito difícil de conseguir conversar e falar a palavra de Deus. Eu já falei de Jesus para cara que cumpriu não sei quantos anos aí por homicídio. Falava de Jesus para ele, falava. E essa pessoa que eu vou falar agora foi a pessoa mais difícil de conseguir se aproximar. Essa pessoa é um transexual de quase 2 metros, 40 e poucos anos de idade, que cresceu numa igreja muito tradicional, não vou falar o nome, não quero expor isso na internet. A pessoa que foi pisada, humilhada, destruída, porque aquela igreja acredita, aquelas pessoas, não Deus, aquelas pessoas acreditam que tem que ser assim, 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 e se tivesse um chicote, tinha sido até chicoteado pela opção sexual que ela escolheu. 10 anos para conseguir fazer essa pessoa ter confiança, permitir uma meia hora de conversa. Um dia Deus preparou isso e foi maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. A pessoa falou assim, ó, eu vou fazer uma tatuagem, vou lá no seu estúdio e tudo que você tem vontade de conversar comigo, você vai poder conversar, beleza? Beleza. Estava preparado, né? 10 anos para me preparar. Quando essa pessoa chegou lá no meu estúdio, é claro, chegou, aí já chegou, ó, deixou tudo certinho, ó, esse desenho, vamos fazer, vamos. Tava lá preparando as coisas e tal, aí a pessoa pegou, olhou pra mim e falou, ó, o negócio é o seguinte, né? Já tem muito tempo, né, que você fica mandando os negócios pra mim, convite para ir na sua igreja, manda versículo, manda os poemas de evangelismo, manda várias coisas, né? Então beleza, agora hoje a gente vai conversar. Então é o seguinte, eu quero saber de você, o que você pensa do dia do julgamento? Aí eu falei, você está falando o quê? De salvação? Não, não estou falando de salvação não, porque salvação eu sei que eu não tenho, eu vou para o inferno. Aí eu falei, nossa, que pesado. Aí
Aí ele olhou nos meus olhos e falou, mas não é verdade? Aí eu falei, olha, eu não sei o que te ensinaram na igreja lá da sua mãe quando você era criança. E nem me importa saber. O que eu sei é o seguinte: Jesus estava lá na cruz, sendo crucificado, entregando a vida dele para nos salvar. E tinha dois bandidão lá, barra pesada. Um começou a xingar ele e o outro defendeu ele. E o que defendeu falou lá pro amigo lá do crime. Falou, fulano, nem diante da morte você teme a Deus? Nós com razão estamos aqui para pagar pelos nossos crimes. Mas esse homem, que mal que ele fez? Né? E eu contando, né? E aí ele falou assim, Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra de mim. E Jesus, aí eu peguei e falei para, né, pro trans lá, eu falei, ó, Jesus falou para ele uma coisa que todo crente quer escutar, e até quem não é, até quem é ateu quer escutar na hora da morte. Jesus pegou e disse assim, ainda hoje estaremos no paraíso. Já pensou? Você está ali aos 45 do segundo tempo, você já sabe assim, ó, daqui a pouco você vai parar de respirar, os olhos vão fechar, já era, acabou. Mas não sabe o que vai acontecer depois que você morrer. E você ouve aquela voz maravilhosa falando para você, ó, você está vindo para cá, você vai ficar comigo na eternidade aqui. Nossa, que maravilhoso, hein? E eu falei para aquela pessoa, eu falei, meu, eu não sei o que vai acontecer quando você estiver lá nos últimos segundos da sua vida. Qual que vai ser a última ideia que você vai trocar com Deus? E de repente você está entrando no céu e eu que estou aqui falando de Jesus para você nos últimos segundos da minha vida. Eu, sei lá, fico revoltado, viro as costas para Deus, saio andando e não vou para a salvação, e para o céu. E aí, como é que fica? Aí ele ficou olhando assim, ficou assim. Você se saiu bem. E assim, tamo, né, continua conversando. A gente conversa muito assim pela internet, né? É difícil de se encontrar, mas o coração daquela pessoa se abriu, né? O convite foi entregue. Cabe agora é Deus fazer algo, né? A gente não vai ficar pegando no pé para que, né, a gente se agrade, porque a aparência agora nos agrada. Aí a pessoa muda a aparência, muda os hábitos. Se não é verdadeiro, não houve transformação. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração para a gente encerrar o culto de hoje. E eu convido todos a estarem de pé, se colocando de pé. Pode vir aqui, Gabriel, pode vir aqui para tocar o louvor. Já estamos encerrando. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Você pode não concordar com o que eu falei. A igreja que você cresceu, a família que te ensinou, pode ter ensinado diferente. Mas tudo que foi falado aqui foi o que saiu da boca do próprio Jesus, o Messias, o Filho de Deus, Deus conosco, o Salvador. Não foi falado de doutrina, de religião. Foi falado daquilo que Deus veio pessoalmente compartilhar entre nós. Em Apocalipse 3:7 diz assim:
Apocalipse 3:7 diz assim: sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Muitas vezes a gente pensa, mas eu tenho uma vida cheia de empecilhos. Eu tenho a vontade de fazer a obra, eu tenho vontade de ser usado por Deus, eu tenho vontade de ser uma bênção. Eu aprendi na palavra de Deus, eu entendi que tudo aquilo que falaram, que eu era inútil, que eu não tinha valor, Deus pensa diferente. Eu posso ser útil nas mãos de Deus, mas eu não tenho condições de fazer isso. Quando João teve a visão do Apocalipse, o próprio Jesus glorificado apareceu para ele. Jesus pediu para escrever cartas às igrejas. Essa igreja, ela era pequena, eles tinham pouca força. Mas Jesus, ele disse para eles, e é o que serve também para nós: eu coloquei uma porta aberta para vocês. Você pode fazer isso que eu quero que você faça. Essa porta, ela está aberta e ninguém vai fechar. Tendo pouca força, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E no versículo 11 do Apocalipse 3 diz assim, Jesus continua dizendo assim para essa igreja: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você precisa lembrar de guardar o que você tem de precioso. O que você tem de precioso não é o que um homem te entregou, não é aquilo que você adquiriu materialmente. O que você tem de precioso é a sua fé, é ter guardado a palavra e não ter negado o nome de Jesus. E essa porta que está aberta para você levar um convite e fazer a obra, e você vendo o lixo, recebendo o convite e na caminhada buscando se limpar para estar nas bodas do Cordeiro, e você lembrando que um dia você foi no lixo e entregaram para você esse convite, e você pegou isso com carinho, com amor, guardou no seu coração. A gente pode não conseguir marcar a história desse mundo, mas a gente pode marcar a história de cada vida que a gente serviu com carinho e amor à palavra de Deus, amém? Então vamos estar orando agora nesse momento. E se você sente no coração de estar vindo aqui recebendo uma oração,
Se você ainda sente que é difícil concluir esse chamado, fazer essa obra, eu quero estar orando por você em nome de Jesus. Se o empecilho é você, não é as pessoas, a sociedade, não importa onde está o empecilho, pelo poder de Deus, em nome de Jesus, você vai ser participante dessa história, daquilo que Deus tanto, né, que maravilhoso, né? O que Jesus falou para essa igreja. A gente fala tanto de Jesus e glorifica o nome dele, e aqui a gente vê Jesus falando da igreja. Um pequeno grupo a quem ele se alegra por não negar o nome dele e por estar guardando a palavra. Amém? Vamos estar fechando os olhos, vamos estar orando. Você quer vir aqui à frente e receber a oração, pode vir. Eu vou estar orando por você em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença, Senhor, mais uma vez nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por aquilo que foi falado, por aquilo que foi ministrado nos nossos corações. Queremos em nome de Jesus, Senhor, que a palavra foi anunciada, Senhor. Em nome de Jesus, queremos ser participantes, Senhor, do teu evangelho. Queremos ser participantes dessa missão, Senhor, de levar, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o convite, Senhor, da salvação. Não importa quem vai receber, se são bons ou maus, se são pessoas que merecem ou não merecem, mas em nome de Jesus vamos fazer, Senhor, acontecer, Senhor, a tua vontade, o teu querer. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que se há algo, Senhor, que trava, que impede, Senhor, o teu servo a falar, Senhor, o teu servo entregar, Senhor, o convite, Senhor, é da maneira que foi falado, que foi ministrado hoje, Senhor, levar até as vidas essa palavra que Jesus entregou, da salvação, do amor, do carinho, do poder de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer hoje, Senhor, na vida do teu servo, Senhor, que ele se torne, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Senhor, em termos de evangelização, em termos de levar a palavra de Deus. Não sabemos, Senhor, a loucura que provém, Senhor, do teu poder, porque é loucura aos olhos dos homens, mas é maravilha, Senhor, aos teus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, faça hoje, Senhor, que tudo aquilo que trava, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que rouba a atenção do teu servo caia por terra em nome de Jesus. Que ele possa viver essa alegria, que ele possa ser um testemunho, que possamos ver também e nos alegrar com os frutos do Senhor na vida dele, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor, oro pela vida da tua serva, Senhor. Não importa, Senhor, se ela acha que, Senhor, ela tem ou não tem condições, que ela tem ou não tem as qualidades, os requisitos para fazer, Senhor, a tua obra, Senhor. Ela está aqui, Senhor, e ela está com o coração aberto, Senhor. E assim, Senhor, como disse, Senhor, o teu servo, Senhor, o profeta, ó Senhor, eis-me aqui, envia-me aqui. Ela está aqui, Senhor, pedindo para que o Senhor envie ela, Senhor, a fazer essa obra, Senhor, a levar, Senhor, o teu evangelho. Não importa onde e quais sejam as vidas que irão receber, Senhor, mas ela está aqui, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. A igreja que o Senhor pede, Senhor, usa essa vida, Espírito Santo de Deus. Não importa, Senhor, se no percurso existem coisas para serem resolvidas. Não importa se existem, Senhor, preparações que ela ainda não tem. Não importa se as vestes dela ainda estão ou não adequadas a isso. O Senhor hoje oferece, Senhor, a oportunidade, Senhor, dela levar esse convite, dela viver, Senhor, tudo aquilo que foi ministrado hoje, em nome de Jesus Cristo. Queremos ver esses frutos, iremos nos alegrar, será para nós exemplo para ser seguido, em nome de Jesus Cristo. Honra, Senhor, a vida da tua serva, do esposo dela, Senhor, que estão se doando, Senhor, nessa obra, e faça acontecer em nome de Jesus a tua vontade, o teu querer, seja combustível, seja alegria na vida deles, para eles continuarem, não desistir, não desanimar, não importa o
como uma igreja fala. O que importa é que o que o Espírito Santo de Deus já tem falado no coração e na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Mais alguém? Não? Amém. Glória a Deus. Agora, estenda a mão, as mãos em sinal de receber. Mais alguém quer receber a oração? Então estenda a mão em sinal de receber. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu despeço a sua igreja em paz. Que todos voltem para o lar na bênção. Que cheguem em paz e em segurança em seus lares. Que vivam essa semana uma semana de alegria, de bênção. Que o Senhor possa levantar a nossa cabeça, nos trazer a vitória em meio a tantas lutas, Senhor, desse mundo tenebroso. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, aquilo que foi falado da parte do Senhor seja uma semente que venha a germinar e a florescer e a dar frutos em nome de Jesus Cristo. Se tem alguém, Senhor, no nosso meio, Senhor, que deseja, Senhor, estar diante do Senhor, andando nos teus caminhos, não importa se nessa igreja ou em outra igreja, que essa pessoa agora, em nome de Jesus, possa te receber como Senhor e Salvador da vida dela, e que ela possa, Senhor, fazer a parte dela, que é se esforçar para continuar nos teus caminhos e viver tudo aquilo que foi falado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Guerreiro de Deus.